Olá, muito boa noite. Mais uma sexta-feira ao seu lado. Obrigado pela sua companhia. Começa mais uma edição do programa Agrodebate. O programa que de segunda a hoje, sexta-feira, debate o agronegócio por aqui. E o programa de hoje está imperdível. Eu já tinha falado ontem que hoje a gente ia falar bastante sobre esse assunto e vamos cumprir com a promessa, né? Um dos principais destaques do programa de hoje é a vitória importante, né, da ProSoja junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que na quarta-feira julgou por unanimidade, né, negou o provimento ao recurso de apelação da Bayer, mantendo aquela sentença de primeiro grau que reconheceu como indevida a cobrança de royalties relativos à biotecnologia intacta. E aí veio muita coisa em cima dessa história toda, produtor que tem direito a restituir valor, como é que vai funcionar isso, se já pode acontecer, se pode acontecer algum recurso ainda por parte da Bayer que pode atrasar, por acaso, essa decisão. São informações que a gente vai tentar buscar junto ao nosso convidado de hoje, que é advogado do escritório, né, contratado pela ProSoja. Então, a gente vai ter muita informação para tratar no programa de hoje, está muito interessante. Você que é produtor rural do estado de Mato Grosso não pode perder esse programa, porque tem muita informação. E no programa de hoje também a gente vai falar sobre os nossos irmãos, os vizinhos aí argentinos, já que a Conab está tentando uma parceria aí, uma técnica junto à Argentina para exportar excedente da agricultura familiar brasileira lá para os vizinhos Los Hermanos. Tem coisa importante, tem um convite também que a gente vai fazer ainda hoje, então você não pode perder, o programa tá muito bom. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agronegócio, viu? E não se esqueça de mandar sua mensagem no WhatsApp que está aqui, eu já vou convidando eles que participam diariamente comigo por aqui, seu Bianco, que é especialista em negócios, e a Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio. Seu Bianco, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Tem dúvidas aí ainda a respeito da decisão do TJMT para a Bayer, ou o senhor, na sua opinião, pronto, já está ganho e é isso, vamos seguir? Boa noite, Jossan, boa noite, doutor Daiane. E boa noite a todos que nos assistem. Espero e aguardo que não haja mais nenhuma instância para que o pessoal da Bayer e da Monsanto possa recorrer a isso. Mas eu acho que essa informação é muito melhor nós adquirir com o doutor Gustavo. Daqui a pouquinho a gente faz o convite. Então, Daiane Kirnev, sumidinha essa semana, seja bem-vinda de volta aqui ao Agrodebate. Tem dúvidas aí para tirar a respeito desse processo aí que deve favorecer produtores matogrossenses? Seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite, Bianco. Boa noite, você, telespectadores. Eu vim até de verde hoje para comemorar essa notícia que a gente veio trazer aqui. Muito feliz, né, em saber que o tribunal confirmou, né, a sentença e manteve por unanimidade. E a gente já vai, quando fica sabendo, né, eu estava na reunião também lá em Cuiabá, quando a gente ficou sabendo da notícia, no mesmo dia, chegamos lá com a notícia quentinha e surgiram muitas dúvidas no decorrer da conversa. E vamos replicar ela aqui para o telespectador saber um pouquinho mais do que se trata e quais foram as dúvidas que também surgiram aí no decorrer dessa reunião. Então vamos lá que o programa de hoje está cheio de dúvida então para ser tirada. Sem eira nem beira, vamos, vem debater o agronegócio junto com a gente. Bom, amigos, vamos lá então. Eu acho que todos se lembram muito bem dessa notícia, né? A ProSoja entrou com uma ação contra a Bayer para que fosse julgada a constitucionalidade, né? Se estavam fazendo de maneira correta a cobrança de royalties de uma biotecnologia. Bom, e aí a gente já tinha falado sobre isso, né? A princípio já tinha uma notícia de vitória, mas veio recurso, né? Então, recurso de apelação. E aí, para a gente entender tudo isso um pouco mais, a gente vai ter uma entrevista já, mas antes,
Na quarta-feira mesmo, ontem a ProSoja divulgou, quinta-feira, a ProSoja divulgou um vídeo através do seu presidente, né, o Lucas Weber, que comemorou e com muito entusiasmo aí que eles estão chamando de vitória, né? Vamos ver então o que é que o Lucas Weber falou para a gente dar continuidade a esse papo aqui. Recebemos uma notícia muito positiva para o setor na data de ontem, né? A Justiça aqui do Estado do Mato Grosso, através do Tribunal de Justiça, mais uma vez reconheceu que as patentes da Bayer Monsanto, da soja Intacta RR2, na qual nós questionamos na Justiça, estão vencidas. Uma em 2018, a outra em 2020, confirmando mais uma vez a decisão da primeira instância e também do pedido da ProSoja Mato Grosso. Agora, é claro, a Bayer deve recorrer da decisão, porém a ProSoja vai continuar atuando, lembrando sempre que somos favoráveis às biotecnologias, mas não aceitamos a cobrança indevida, principalmente de patentes que já expiraram. Lembrando também que a biotecnologia tem perdido eficiência nos últimos anos, aumentando ainda mais os custos dos produtores de Mato Grosso. Isso é, claro, um sucesso graças à União e à base que sempre acreditaram na entidade desde o início dessa ação e do trabalho de todas as diretorias que passaram de lá até agora, que sempre atuaram, né, de forma implacável junto com o nosso corpo jurídico para não aceitar essa injustiça contra nossos associados e produtores de soja aqui do Mato Grosso. Parabéns à ProSoja Mato Grosso, aos produtores que devem ganhar com isso. Então, para que a gente entenda um pouco melhor, ninguém melhor do que o escritório que, enfim, representou a ProSoja nesse caso, né? E representando aí, portanto, o escritório, a gente vai conversar com o Gustavo Arraes, que é advogado, né? Advogado do escritório que representa a ProSoja nesse caso. O Gustavo já conversou conosco em outra oportunidade. Gustavo, primeiramente eu vou dar as boas-vindas. Seja bem-vindo mais uma vez ao Agrodebate. Sandro, obrigado pelo convite, boa noite a todos os telespectadores, doutora Daiane, senhor Bianco. Vamos aqui ajudá-los a entender essa situação que ela não é tão complexa, mas infelizmente a detentora desses direitos insiste em complicá-los e deixar inacessível ao produtor o que ele tem de direito. Doutor, eu gostaria de começar com uma pergunta que na outra oportunidade que nós conversamos com o senhor, eu fiz bem no finalzinho da nossa entrevista, eu fiz uma pergunta para o senhor, da sua opinião mesmo, porque o senhor trabalha para conquistar, claro, as ações que o senhor representa. Mas eu me lembro que eu perguntei da sua opinião, qual que o senhor achava que seria o desfecho desse julgamento aí. E eu me lembro, assim, na minha memória, que a sua resposta foi: eu acredito na justiça, ou seja, não falou de um lado nem de outro. E aonde eu quero chegar é que a ProSoja, ela divulgou essa nota e essa informação com muita alegria e tudo mais, só que a Bayer, ela divulgou uma informação, uma nota, e ela disse assim, que ela tomou conhecimento disso tudo e que eles visam corrigir os termos certos das patentes, mas que essa decisão é passível de recurso e confiamos na revisão pela instância superior. A princípio, quando eu vi a notícia, eu fiquei muito feliz também. E aí vem a divulgação das informações de que os produtores que pagaram royalties esse tempo todo, eles podem restituir. E depois que eu vi essa nota da Bayer falando que ainda cabe um recurso, eu fiquei com o pé atrás. Então eu gostaria de perguntar para o senhor se de fato a gente chegou ao fim dessa história, não chegou ao fim dessa história, o que é que tem aí ainda pela frente, ou o produtor já pode reivindicar o que ele pagou, enfim, erroneamente aí por parte da Bayer, né? Sandro, ótima pergunta e é muito bom esclarecer a situação. De fato, recurso ainda cabe, né? Já foi noticiado pela própria empresa que eles vão recorrer.
E esse é o modus operandi da empresa. O que a gente gosta sempre de lembrar e fazer um histórico, muito bem citado pelo Lucas, esse processo não nasceu hoje. Na verdade, esse processo não nasceu nem em 2021. Esse processo nasce em 2010. Gustavo, 2010 não tinha Intacta ainda, verdade. Mas a Monsanto já cobrava royalties sobre a tecnologia. E desde 2010, eles cobraram de maneira ilegal. Ou seja, as patentes também, naquela oportunidade da tecnologia RR, estavam vencidas e eles só deixaram de cobrar em 2013, depois que a FAMAT e os sindicatos rurais, em conjunto com a ProSoja Mato Grosso, ingressaram com uma ação para que eles interrompessem esse pagamento. Nós conseguimos aquela vitória na época e, desde então, nós estamos estudando as formas de cobrança e as patentes que a Monsanto divulga como possíveis de proteger as tecnologias. A Monsanto, no primeiro momento, falava que a patente final 460, PI 0016-460, dígito 7, era a única que protegia a tecnologia. Isso elas falaram perante o Poder Judiciário, após ele notificar oficialmente. Em 2017, nós ingressamos com uma ação discutindo se a patente final 460 poderia ou não ter sido concedidas pelas regras de propriedade intelectual do Brasil. O INPI, naquela oportunidade, deu um parecer favorável à empresa, à ProSoja, falando que não, que ela errou ao conceder a patente. Esse processo continua em trâmite na Justiça Federal, mas a Monsanto lançou mão naquela oportunidade de mais 2 patentes. Olha, vejam bem, não é só a patente 460 que protege a tecnologia intacta, é a final 654 também e a 295. Então, o juiz naquela oportunidade falou, deposite em juízo os valores. E a Monsanto disse, não, olha, são 3 patentes, então eu vou depositar só 1/3, porque vocês só estão discutindo 1/3, as outras 2 não. Em 2021, entrando na nossa ação, nós fomos discutir a validade das patentes, qual era o prazo, diante da possibilidade da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, que depois foi confirmada essa inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.590 e na ADI... E na ADI 529, né? A questão dos números. Então, declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único com as modulações de efeito, a Justiça em primeiro grau, no final do ano passado, julgou procedente nosso pedido, ou seja, mandou alterar as cartas patentárias para adequar o período delas para o artigo 40 da Lei de Proteção Intelectual, ou seja, 20 anos a partir do pedido. Tá? Nessa situação, das 3 patentes que, segundo a Monsanto, protegiam a tecnologia, 2 já estariam expiradas. Uma no ano de 2018, a patente final 295, e a outra, a final 460, já estaria expirada no ano de 2020. A Monsanto, naquela oportunidade, ingressou com a apelação e pediu um efeito suspensivo, que foi quando vocês me convidaram, porque com a concessão desse efeito suspensivo, muitos produtores falaram, bom, perdemos a ação. E o que a gente disse foi, não, aqui é uma decisão puramente técnica, não trata do direito em si, do mérito. E agora o Tribunal de Justiça manteve a sentença de primeiro grau, reforçando o que o Supremo Tribunal já o fez na reclamação que a Monsanto fez. Então, quando nós falamos que nós acreditamos na justiça, é por conta disso. O Supremo declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único. O Supremo, na reclamação que a Monsanto fez, falou, olha, é direito dos produtores deixarem de pagar royalties sobre patentes vencidas. E é dever da empresa restituir esse valor aos produtores. Então, o que o tribunal fez foi confirmar o que o Supremo já disse. Então, nós estamos muito contentes com essa decisão, continuamos acreditando na justiça.
Gustavo, o Supremo já falou, mas ainda cabe recurso? Nosso sistema jurídico é assim e, de fato, às vezes precisa ir para as instâncias superiores para que corrijam o erro. Mas, nesse caso, nós temos muita confiança na tese deles. Por quê? Porque está calcada em julgamento da ADI pelo Supremo Tribunal Federal e também da reclamação pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, vou trazer para esse debate os nossos colegas. Vou trazer primeiro o seu Bianco para participar. Seu Bianco, sua vez. Boa tarde, doutor. Boa noite, doutor Gustavo. Primeiro, parabéns, né, por essa vitória. Eu teria, vamos dizer, 3 perguntas, as primeiras. Como se encerrou isso, deu os 20 anos em 2018? Não temos aí, e de 2018 até hoje são 7 anos, não tem a prescrição disso também? Não perdemos pelo menos alguns anos? E como que eu faço para solicitar onde que tem esse cálculo? Simplesmente com minha inscrição estadual ou com o meu CPF, para mim saber o que é que eu tenho depositado ou em haver da própria Monsanto ou Bayer. E eu preciso entrar com uma ação, com um advogado, ou como que eu faço simplesmente para eu, produtor, solicitar esses recursos de volta? Silvio, obrigado pela pergunta e vamos lá, vamos esclarecendo essas situações, uma de cada vez. Essa última pergunta do senhor, muito importante. Sim, o produtor, para reaver esse valor, ele precisa constituir um advogado. Por que isso? Porque a ação coletiva, ela tem esses 2 pedidos. Primeiro, a alteração da carta patentária. Isso, no momento que conseguirmos, vai atingir a todos os produtores e não só. Ele não precisa tomar nenhuma medida em relação à devolução, conforme afirmado na sentença. Precisa do quê? Do produtor comprovar o que ele pagou. Então, para ele pedir essa restituição, sim, ele precisa constituir um advogado, precisa entrar com uma ação individual a fim de reaver seus direitos. Aí eu passo para a sua primeira pergunta, sobre a questão prescricional. Veja, essa declaração de inconstitucionalidade, ela acontece em 2021. Essa ação também foi ingressada em 2021. Então, nós acreditamos que no momento em que há a ação coletiva, esse prazo, a contagem desse prazo se interrompe. A gente sabe também que há decisões do STJ falando que não, precisa de uma medida individual. Então, o que nós temos que fazer quando nos procura para representá-lo, e aí individualmente, nós tomamos algumas providências a fim de interromper esse prazo prescricional. Tá? Uma coisa também que é muito importante, infelizmente a gente vê algumas pessoas divulgando notícias de maneira equivocada, por às vezes desconhecer a legislação sobre propriedade intelectual, de que a prescrição não é quinquenal, como a gente sabe, principalmente quando a gente fala de impostos. Essa prescrição é trienal, ou seja, você pode buscar os últimos 3 anos. Tá? Então, a gente sempre pede para os nossos produtores os documentos a partir de 2018. Por quê? Porque se a gente contar 2021, quando a gente ingressa a ação, 3 anos para trás, dá 2018, que inclusive é a data que se expira a primeira patente. Mas a gente também faz o trabalho para interromper a prescrição e a gente vai, no momento da execução, a gente vai sopesar o que é mais garantido ao produtor, conversando com ele, obviamente, que aí a gente trata a ação individualmente, para ver quando que a gente vai pedir essa restituição. Se foi partindo do protesto que a gente fez ou se é partindo da ação coletiva. E aí, sobre a segunda pergunta, como é que o produtor vai calcular isso? Como o produtor vai comprovar isso? Existem algumas formas de cobrança de royalties, né? Notadamente, a gente tem o plantio de semente certificada, e quando os royalties são pagos na aquisição da semente. Você tem a semente salva, que é quando o produtor produz a sua própria semente. E aí ela paga royalties, ele declara
a reserva, né, do campo de sementes, e a Monsanto gera um boleto para ele pagar, né, na semente reservada. E o terceiro é o royalty pós-plantio, que é quando a moeda que o produtor costuma falar. Então, a comprovação de pagamento vai se dar a depender da modalidade do pagamento. Eu acredito que mais de 80% da produção aqui no Mato Grosso seja de semente certificada, ou seja, o produtor comprou a semente. Então, nesses casos, o produtor vai fazer a prova com a nota fiscal de aquisição, certo? Ele pode buscar isso com o seu contador. Nós temos que a soja tem feito um trabalho aí mediante a contratação da própria ProSoja, para que busque essa documentação junto à Secretaria de Fazenda, para aquele produtor que não consegue. Então, há sim várias formas para que ele adquira ele consiga verificar essas notas fiscais. A partir das notas fiscais, nós vamos verificar qual é a plantabilidade, qual é a cultivar, para que a gente calcule esse valor que o produtor tem a receber de volta. E aí, sempre lembrando que esse valor ele vai ser variável a partir dos anos. Então, por exemplo, sobre a safra 19, eu tenho direito a restituir só uma patente. A patente 295 estava vencida. A patente 460 ainda não. Então, a partir de 2021, aí sim, aí eu já posso pedir relativo a essas duas patentes, o que a gente calcula 2/3, conforme as próprias informações da Monsanto. Tá? Então, o produtor vai falar assim, eu vou parar de pagar a royalties sobre entrada? Não, porque ainda tem uma patente, que é a final 654, que é válida até maio do ano que vem. Então, até maio do ano que vem, a Monsanto pode cobrar sobre essa patente. Não o valor inteiro, como ela cobra, sim, parte dela, e de novo, que infelizmente foi um dos argumentos da defesa deles, né? Qual é o valor? Quem passou esses valores foi a própria Monsanto. Na ação de 2017, quando ela faz a impugnação, a nossa contestação, ela fala, olha, veja bem, a nossa ação, quando ela contesta, ela fala, olha, veja bem, aqui eu tenho 3 patentes, vocês estão questionando uma, então eu só preciso pagar, depositar em joelho, relativa a uma patente. Então, o produtor, dessa vez, é da própria empresa, para falar 2/3 dos royalties que são cobrados hoje são cobrados de maneira indevida e precisam ser ressarcidos. A forma de ressarcimento aí vai depender dessa comprovação, o valor, né, do ressarcimento vai depender da comprovação do pagamento, dos documentos e com o cálculo que a gente vai fazer. Muito bem. Daiane Kirnev. Teve algumas... Doutor, muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, para celebrarmos, né, um pouco mais essa vitória, apesar que ainda não findou-se, né, mas ainda existem a possibilidade de recurso, mas eu creio que se a justiça for coesa, nesse caso, vai se manter. Uma questão, doutor, que alguns produtores estão em dúvida se eles vão ter que continuar pagando ainda esse ano, ou se eles não vão mais pagar. Uma outra situação também se, por exemplo, se houver algum problema de recuperação judicial da empresa, eles vão ter garantido esses valores já, ou pode ter algum problema, porque a gente sabe que a Monsanto, ela teve um problema nos Estados Unidos com inúmeras ações judiciais, né? E eles perderam bastante dinheiro lá, e daí criou-se esse receio de haver uma RJ por parte deles, né? E daí a gente quer saber se vai ser líquido e certo, né? Esse título, porque ganhar o título e falar assim, estão certos, parabéns, né? Vocês vão ganhar só um parabéns aqui, não recebeu o dinheiro de volta. Se esse título ele vai ter liquidez também, se vier a acontecer uma situação como essa. Porque normalmente a gente sabe que o processo precisa ser caucionado, né? Muitas vezes para fazer os recursos. Mas
esse processo especial parece que não foi. Teve alguns títulos aí que garantiram a dívida, algo bem diferente do que a gente é acostumado a ver. E alguns produtores têm esse receio de depois não ter liquidez dessa sentença. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Boa noite, Daiane. Vou tentar responder as duas perguntas de uma maneira contínua, né? Quanto à questão da garantia, o que acontece nesse processo? Nós vimos ainda lá atrás, no ano de 2023, determinando que a Monsanto depositasse os valores em juízo, os valores controversos fossem depositados em juízo. Tá? A Monsanto optou por, ao invés de depositar em juízo, dar uma carta garantia. O que é isso? Ela contratou junto a uma instituição financeira um seguro garantia que garantisse essa situação. Então, na realidade, hoje a gente tem essas duas seguranças. A gente tem a empresa e o banco que está dando essa garantia para eles. Tá? Então, assim, a partir do seguro garantia, a gente tem a dupla garantia. Antes disso, como fica? Antes disso, vai ser nas execuções. E assim, seria um exercício de futurologia nossa falar que a empresa vai ter problemas ou não. O que a gente sabe, o que está sendo noticiado, é que a Monsanto foi adquirida pela Bayer. Então, assim, a gente não está tratando só a Monsanto, a gente também está tratando o Bayer, o que reforça a situação. Outra situação são as contas nos Estados Unidos e as contas da empresa no Brasil. Então, assim, quando me ligam angustiados com essa situação, o que a gente responde vamos garantir o nosso resultado, vamos garantir os nossos direitos, a possibilidade de exercê-los, né? Então, a gente não pode esquecer da questão prescricional, como o senhor Bianco bem perguntou, não podemos esquecer da parte documental que a gente precisa comprovar que a gente pagou esses royalties, para depois, no momento do cumprimento dessas decisões, a gente verificar se aconteceu ou não. Não adianta a gente sofrer por antecipação desses casos. Agora, são empresas muito grandes. A gente não acredita que vá haver problemas para o produtor receber esses valores de volta, não. Pelo menos é o que a gente acredita. Eu não sei se ficou mais alguma dúvida, Daniel. Eu queria só, Justa, se você me permite, eu queria fazer mais uma pergunta com relação a uma questão, até para não fugir da ordem das perguntas que eu mantive. Doutor Gustavo, ficou bem claro, e o que eu gostaria de saber é assim, a ProSoja Mato Grosso que ingressou com essa ação, certo? Certo. Os produtores que são associados a outras AproSojas, porque a gente tem a ProSoja Brasil, a ProSoja do Tocantins, né? Elas também estarão sendo abrangidas por esse processo, também vão ter os mesmos direitos, ou às vezes o ressarcimento pode ser feito para essas pessoas que não são associadas à ProSoja Mato Grosso? Aí só explicar uma situação. Quando você entra com uma ação coletiva, há um prazo por determinação legal para que outras pessoas interessadas ingressem junto, né, que é o edital de convocação. Então, nesse sentido, a ProSoja ingressou com a ação. Depois a gente teve outras empresas que ingressaram junto. Então, a gente tem a ProSoja Tocantins, a Goiás, a ProSoja Piauí, a ProSoja Rondônia. Essas AproSojas também fazem parte. E os produtores que eram associados dessas entidades à época da ação também têm direito ao ressarcimento, isso de maneira bem tranquila. Tá? A grande questão que fica é a modulação dos efeitos para quem não compunha essas associações no momento do ingresso delas na ação. Aí existe uma dúvida jurídica, sim. Tá? Eu acredito, até baseado em decisões do STJ,
que quando você altera a carta patentária, você faz isso erga omnes, ou seja, esse efeito ele não é só interpartes, ele é para toda a comunidade. Inclusive, há decisões nesse sentido do STJ falando que se ao contrário fosse, você criaria um desequilíbrio concorrencial. Então, nós entendemos que sim, essas pessoas eventualmente teriam direitos, mas a gente não está discutindo isso nessa ação. Tá? Essa ação, ela trata, e por conta da modulação dos efeitos e da reclamação, ela trata exclusivamente dos associados da ProSoja Mato Grosso e dos associados das outras entidades que entraram posteriormente nessa ação. Também é importante salientar, né, a gente vê muitos exercícios de alteração, seja pela questão de sucessão, ou seja mesmo por algum planejamento e tornando a pessoa, saindo da pessoa física para pessoa jurídica. Isso é muito importante o produtor buscar orientação, seja conosco ou com o seu corpo jurídico. Por quê? Porque vamos supor, você plantava na pessoa jurídica, na pessoa física, você era associado à ProSoja. Em 2023, você resolveu partir para a pejotização da sua operação, ou seja, você constituiu uma pessoa jurídica e agora você adquire pelo CNPJ. Veja, esse CNPJ não está na ação, porque ele foi criado depois. Então, é muito importante o produtor estar antenado nessa situação e nos buscar para que a gente tire dúvidas em relação a isso. Ou outro profissional que ele assim escolher. Doutor Gustavo, para a gente se encaminhar para se encerrar nesse assunto, eu gostaria de saber sobre o prazo, porque a Bayer disse que ela vai apelar, né, vai pedir recurso ainda em cima dessa decisão pela instância superior. Então eu gostaria de saber se o senhor sabe falar para nós, por gentileza, sobre os prazos. Eles têm um prazo para fazer isso? Quando que essa comemoração ela vai poder ter fogos, ela vai poder ter churrasco, ela, de fato, para que a gente não jogue dinheiro fora nessa comemoração? Bom, esse churrasco, e eu espero ser convidado para alguns, eu acho que vai demorar um pouco mais, porque não é automático, né? Infelizmente, mesmo que a ação transite em julgado, o produtor vai ter que tomar essa iniciativa de maneira individual, então vai se iniciar um novo processo, um processo mais curto, mas um processo de apuração de valores, comprovação. Então, talvez esse prazo do churrasco demore um pouco mais. Quanto à questão da decisão definitiva da ação coletiva, a empresa tem 15 dias para recorrer, tá? 15 dias a partir da publicação do acordo. Isso vai acontecer, são 15 dias úteis, provavelmente no final de julho. Tá? A gente, julho não tem muito feriado, então vai ser um prazo um pouquinho menor do que às vezes acontece quando tem feriado e é de feriado. Quando eles já falam que vão recorrer, a gente acredita que isso vai depender de como isso vai ser analisado pelo STJ. Tá? Da nossa parte, como a gente disse, a gente entende que muito desse processo já está julgado, dada a reclamação que eles fizeram, que já foi julgada, determinando a devolução desses valores. Mas, obviamente, que esse tempo dentro do STJ tem muito do relator, de como ele encaminha os seus julgamentos. O que a gente pode já adiantar, o que a gente tem visto o Poder Judiciário trabalhando de maneira mais eficiente. O tempo de processo tem sido muito menor. Eu lembro quando a gente conversou pela primeira vez, tinha algumas pessoas perguntando, poxa, uma apelação demora quanto tempo? 1, 2, 3 anos? A gente demorou 6 meses, e um processo muito complexo, né? Então, a gente acredita aí na eficiência do Poder Judiciário também para resolver essa questão, até porque, de novo, a gente entende, dados aí os precedentes do STF, que a questão já está muito avançada no que diz respeito ao seu mérito. Então ficamos no aguardo de uma decisão que seja definitiva, né? Então, mas por enquanto saímos vitoriosos
E antes de encerrar, vou para a Daiane. Daiane tem mais uma pergunta também, né? Seu Bianco, se tiver, sinaliza para mim que logo depois da Daiane eu passo a vez. Doutor Gustavo, surgiu uma dúvida aqui sobre esses acordos que a empresa traz até o produtor. Muitas vezes coloca uns contratos para eles assinarem que abrem mão do direito de entrar com ação ou fazer alguma rescisão ou querer questionar algum crédito sobre a tecnologia que ele já tenha pago. Você acredita que esses acordos que são assinados podem intervir depois na cobrança desse produtor que assinou esses acordos de royalties? Porque assim, para vocês entenderem, telespectador, quando você vai comprar uma semente com tecnologia, você assina os termos concordando em pagar com ela. E muitas vezes esses termos estão vindo dizendo que você não pode reivindicar depois essa tecnologia paga ou entrar com ações sobre ela. Então eu queria saber se corre o risco desse produtor que já assinou de perder esse direito. Daiane, ótima pergunta. Os termos de licenciamento que são assinados, a gente tem pedido para o produtor, antes de assinar, entrar em contato conosco ou com o seu advogado de confiança para verificar os termos. No mundo de boa-fé, a gente não acredita que a empresa vai inserir uma cláusula dessa. Mas, infelizmente, a gente não está com a boa-fé da empresa. Tá? Eu estou falando isso pelos históricos jurídicos que a gente tem, pelas próprias defesas que eles apresentam, que na nossa visão beiram. Se não chegam à má-fé, elas beiram a má-fé pelos argumentos que eles trazem, se contradizendo ao passar do tempo, né? A gente tem um histórico de discussões judiciais desde 2010 e a gente vê o quanto a empresa entra em contradição. Então, assim, infelizmente, a gente não pode confiar. Então, o que a gente tem sinalizado ao produtor é para receber um novo termo de licenciamento, receber um contrato de compra de semente, recebeu até mesmo um contrato de compra e venda de soja onde conste a questão dos royalties, entre em contato com a ProSoja, entre em contato conosco, com o advogado de confiança, para saber se assinando isso ou não pode te prejudicar. Lembrando sempre que independente... mas eu já assinei, Gustavo. Aqui a gente também tem algumas questões. Esses contratos, eles são contratos de adesão. Contratos de adesão, a gente sabe que podem e devem ser questionados. O produtor não tem opção, às vezes. Ou ele assina, ou ele não tem um produto. Gustavo, mas isso a gente já falou da última vez, né? Gustavo, mas o produtor compra a semente se ele quiser. Também não é verdade, né? A forma de cobrança da Monsanto, da forma que é instituída e os acordos que eles têm com as empresas adquirentes da produção rural e com as sementeiras, isso está sendo questionado em outras instâncias, no CAD, discutindo isso, traz uma situação muito perversa. Como eu sempre comento, se todos os produtores só do estado de Mato Grosso, não estou nem falando o resto do Brasil, só Mato Grosso, assim, olha, a partir de hoje a gente só vai plantar semente RR, não vamos plantar mais intacta. Não há no mercado disponível. O produtor não consegue, ele não tem essa opção de não plantar intacta. Por quê? Porque não tem semente no mercado. Então, essa que até uma alegação deles, o produtor compra se quiser, não é verdade. O produtor é obrigado a comprar porque não tem semente suficiente de outras sem a tecnologia embarcada. Então, isso é um ponto. Outra situação também que é importante a gente salientar é o contrato de adesão. Então, produtor, tome cuidado, procure seu advogado de confiança, procure os advogados da ProSoja, a própria ProSoja, antes de fazer as assinaturas. Para quê? Para que a gente não dificulte a situação. Como eu disse na pergunta do Jossan, esse processo é longo. Mesmo depois da ação coletiva, vai ter uma ação individual.
E essa ação individual, a gente não sabe o que eles podem trazer. Eventualmente, eles podem questionar isso. Olha, mas eu tenho outros direitos, o produtor assinou esse contrato de licenciamento, onde a gente vai ter que discutir a questão do contrato de adesão e tudo mais. Então, infelizmente, pelos artifícios que a empresa faz, a gente precisa estar sempre muito antenado sobre essa situação específica. Conversamos então com Gustavo Arraes, que é representante de um dos escritórios contratados pela ProSoja, né? Neste caso, Gustavo, sua segunda participação por aqui, como agradecê-lo com essa quantidade de informações, hein? Muito obrigado. E no começo eu tinha planejado os meus parabéns, também acabei esquecendo, então deixamos aqui os nossos parabéns pelo esforço aos produtores, não somente mato-grossenses, mas pelo Brasil inteiro. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, nosso agradecimento é pela confiança. Como a gente disse, é muito prazeroso trabalhar numa ação dessa, porque o produtor, ele sempre é pichado como, o produtor não quer pagar royalties, o produtor não gosta da biotecnologia. Como o Lucas salientou, isso não é verdade. O produtor brasileiro é o que mais paga royalties no mundo. O royalties mais caro no mundo é no Brasil. Então o produtor gosta de pagar. O produtor sempre, e aí a doutora Daiane está aqui de prova, o produtor, ele na sua essência, ele paga todas as contas. O problema todo é que é uma atividade muito difícil e às vezes, pela forma da atividade, ele fica apertado. Mas o produtor naturalmente quer pagar. Sobre a biotecnologia, então, ele tem muito prazer. Eu lembro que quando o Intacta foi lançado, tinha muito produtor que falou assim, resolveu o meu problema, eu vou plantar e vou para a praia, volto só para colher. E aí, como o seu Bianco falou, isso não tem acontecido por conta da perda da tecnologia. Não é culpa do produtor, é a tecnologia. Agora, o que a gente pode falar é, o produtor não quer deixar de pagar. Apresente uma nova tecnologia, o produtor vai pagar. O que a gente não pode concordar é por que o produtor cumpre a lei e a empresa multinacional vem no país e ignora. Veja, a patente final 460, independentemente da nossa ação, inspirado em 2020. Em 2022. Um desconto de 2022. Então, a empresa não respeita nem aquilo que ela considera como data definitiva. Por quê? Porque desde 2022 não era para ela estar mais cobrando no mínimo a 460. Mas ela continua cobrando. Por quê? Porque eles ignoram a legislação brasileira. Assim como fizeram com a RR. Gustavo, você está retomando essa questão? Sim. Porque a gente aprende com a história. E o histórico da empresa, infelizmente, é esse. Eles só deixaram de cobrar o RR depois de uma decisão judicial também aqui pelo estado de Mato Grosso. Antes disso, não. Gustavo, mas eles tinham alguma decisão que lastreava a cobrança? Nenhuma. Eles já tinham entrado com ações, não tinham liminar nem agravo, não tinha absolutamente nada. Eles cobravam porque eles se acham no direito de cobrar, infringindo as leis nacionais. Muito bem, obrigado mais uma vez ao senhor, Dr. Gustavo Arraes, representando aí, nesse caso, né, um dos escritórios que estão representando a ProSoja Mato Grosso nessa ação. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo esforço. Todos os produtores aí estão, vitoriosos e acreditando e muito felizes com os resultados. Obrigado, esperamos tê-lo por aqui numa decisão de fato, né? Falando, pronto, agora acabou, não tem mais, não tem recurso, não tem mais nada. Esperamos em outro momento por aqui. Um abraço, até a próxima. Até mais, tchau. Valeu. Seu Bianco e Daiane, vamos fazer um intervalo comercial. Na volta a gente vai falar bem rapidinho sobre a exportação excedente da agricultura familiar, que deve ir para os nossos los hermanos, os gringos aí, argentinos. Será que é uma boa ideia? Vamos falar sobre isso já já.
Amigos e amigas do programa Agrodebate, obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de mandar sua mensagem, escaneie o QR Code que aparece por aqui. Vamos retomar aí as nossas notícias. Tem uma notícia que ela está em destaque aqui no site do Canal Rural, que diz o seguinte: a Conab mira exportar o excedente da agricultura familiar nacional para a Argentina. A Companhia Nacional do Abastecimento, né, ela participou de uma missão institucional na Argentina para ampliar as possibilidades da inserção de produtos da agricultura familiar brasileira no mercado internacional. Isso aconteceu agora nesses dias, aí, 23, 24 e 25 do mês de junho, na cidade de La Plata, em Buenos Aires, e a iniciativa busca parcerias, né, com a Obreira, inclusive, a segunda maior cooperativa de consumo da América Latina. Enfim, vamos conversar então com os nossos especialistas aqui, seu Bianco, que é especialista em negócios, e a Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios. Meus amigos, é uma boa ideia ou não é? Vou começar com a Daiane Kirnev. Jossan, é uma excelente ideia. Quando você reúne em cooperativas, os produtores ficam mais fortes, né? Eles conseguem somar força. Porque o que acontece muitas vezes na agricultura, do pequeno agricultor, ele tem produtos e muitas vezes não consegue inserir ele no mercado. Não tem um mercado para vender, não tem como levar, não tem capacidade, né, de transportar. Ou muitas vezes acontece na região que todo mundo acaba plantando uma coisa só e acaba sobrecarregando aquele mercado que não consegue absorver a demanda daqueles produtores. Por meio da cooperativa, assim, os produtores ganham força, porque eles conseguem se unir e trazer muitas vezes até com parceiros, né, o próprio governo, o Sebrae, ensinando eles a buscar novos mercados. E é isso que está acontecendo. Nessa agricultura dos pequenos produtores, às vezes a produção deles sozinho é pequena, mas quando junto, eles têm um potencial muito maior. E isso é um benefício. E levar essa produção a um comércio internacional traz novas portas, né? Novas possibilidades e até valores melhores, né? Porque muitas vezes, se o produto ele está em excesso aqui no nosso mercado, o preço cai muito, às vezes não consegue, né, levar para uma concorrência melhor. E assim, eles vão ter mais opções e muitas vezes valores agregados a isso. Seu Bianco, e a gente está falando de excedente, né? Talvez alguma pessoa que esteja nos assistindo pense, poxa, vai deixar de vender para nós, para vender para os argentinos? A gente não está falando disso, né? Logicamente, né, Jussara? Principalmente o excedente. O que talvez a gente tenha que estudar um pouquinho mais são os hábitos dos argentinos. O que é que o argentino tem como hábito que possa consumir os produtos brasileiros. Agora, vou pegar carona naquilo que a Daiane falou também, que é o pequeno produtor, para ele vender, vamos dar exemplo prático, nos supermercados de sua cidade ou da região, os supermercados eles compram desde que você tenha periodicidade, que todo dia você tenha aquele produto para colocar no supermercado, para ver. Bom, o supermercado não quer saber se você é produtor, você tem mamão só uma semana e daí vai ficar um ano sem ter. Então, o Brasil precisa ter muitos centros de distribuição para que todos esses pequenos produtores eles possam vender a quantidade que você tem de excedente ou tudo aquilo que você produz, centralizar em algum lugar, que hoje eu produzo mamão e o mês que vem um produtor de uma outra localidade pode produzir e se distribui a esses supermercados, todo dia o supermercado vai ter mamão, ou seja lá o produto que essa agricultura familiar produza. Outros grandes entraves que o Brasil tem que superar, são documentação, burocracia muito demorado para que esses produtores possam colocar seus produtos legalmente dentro de pacotes, automaticamente deixar prontos para venda, certo? E ainda em cima disso, que o Brasil possa
abrir novos mercados, é excelente a ideia, aquilo que nós sempre conversamos aqui. Quantos mais mercados a gente tiver, não é que a gente vai prejudicar o mercado interno. Nós vamos vender somente o excedente e quando nós temos opção de vender mais, nós também vamos produzir muito mais. Muito bem, obrigado pela colaboração de vocês. Vamos fazer mais um último intervalo, encerrando esse assunto, que no próximo bloco a gente vai fazer um convite para produtores aí. O intervalo é rápido e a gente volta já. O agrodebate desta sexta-feira, finalzinho da semana, tá aí, hein? E a gente já vai fazer convite para a semana que vem, então, hein? Para que você, porque na semana que vem, a hora que nós estivermos no ar, o evento que a gente tem para te chamar já vai estar acontecendo. Então, vamos lá falar da rodada técnica da ProSoja que está rodando. Eu acho que vários municípios aí, né? Já vou convidar, inclusive, Daiane Kirnev e seu Bianco para voltarem por aqui. Daiane, a gente conversou em outras oportunidades com representantes do CETEC Parecis, né? Enfim, a gente tem visto aí um empenho da ProSoja em prol de pesquisa para conseguir resultados cada vez mais excelentes. E eu acho que o que a gente vai encontrar nessa próxima segunda-feira, que é quando acontece no núcleo de Itapurá, atenção, produtores de Itapurá, tem encontro na próxima segunda-feira. Daiane, quer falar? Oi, Jossan. Sim, eu tive um problema técnico aqui, retornei, mas o meu áudio eu acho que não está muito bom. Mas aqui a gente quer convidar todos os produtores para estarem presentes nessa rodada técnica que vai trazer muita informação de qualidade. Vão ter 2 estudiosos que são representantes também da ProSoja, que fazem as pesquisas, são pesquisadores renomados que estarão aqui. Eu já tive a confirmação de um dos grandes nomes que vai estar, inclusive ele estava na rodada técnica de Campo Novo dos Parecis e trouxe experimentos que são inovadores para a tecnologia e para o campo, muito importante para a produtividade, muito importante para o conhecimento empírico também, que é algo muito importante, porque o que é o conhecimento empírico? Quando você faz algo e dá certo, você pode aplicar e replicar isso. Então, a gente vai, com certeza, agregar participando dessa rodada. E aí a gente vai ter uma surpresa também, Jossan. Vamos trazer aí, provavelmente, o classificador legal, porque a gente tem visto muitos produtores que estão se queixando da classificação das empresas. Algumas empresas não têm respeitado as normas técnicas, então a gente vai trazer o classificador legal também para tirar dúvida, porque às vezes o produtor pensa que a empresa não é obrigada a respeitar o classificador legal. Ele é obrigado a respeitar as normas técnicas que são estabelecidas. Então, só para os produtores ficarem sabendo que vai ter também esse plus aí na rodada técnica, estejam todos presentes, que vai ser muito importante. Então, segunda-feira, 6h30, a rodada em Itapurá. Mas você que é de Mato Grosso, fique de olho aí com a sua unidade da ProSoja e também com o sindicato rural, né, em contato com eles, para saber quando que vai acontecer aí na sua cidade. Então, o convite está feito. Esperamos que todos compareçam. E é um evento gratuito, hein? É evento gratuito, seu Bianco. É uma ótima opção. A gente suspeita para falar da ProSoja, né? Que beleza, né, Jossan? Mais uma vez a ProSoja dando ao produtor rural conhecimento e trazendo informações. Isso é espetacular. Só temos que agradecer a ProSoja, principalmente que os representantes da ProSoja aqui da cidade de Itapurá, que estão representados aqui conosco pela Daiane. Então,
Obrigado a vocês todos, Daiane. Eu que agradeço, seu Bianco, por fazer parte dessa associação que realmente busca defender o interesse do produtor rural. Afinal de contas, nós somos produtores e temos os mesmos problemas, as mesmas demandas, né? E a gente tem que comemorar junto quando a gente consegue algo em prol dessa entidade. Não só da entidade, mas principalmente dos produtores, que a entidade existe por causa dos produtores, para beneficiar e para trazer informação. Então, eu também fico muito feliz, muito honrado em fazer parte e ver que esses trabalhos têm surtido efeito, né? Principalmente para melhorar a qualidade do produtor e dos negócios dele. Então, a gente espera que todos vocês participem e também tragam, né, as demandas para a gente poder levar até a ProSoja. Meus amigos, obrigado por hoje. O programa de hoje acabou, nosso tempo já excedeu. Um tchau para vocês. Tchau, seu Bianco. Tchau, obrigado. Tchau, Daiane, obrigado. Tchau, Gessan, tchau, Bianco, tchau, telespectadores, tenham uma boa noite. Tchau, Lavínia e tchau, Pietro. Muito bem, valeu, tchau para vocês, até semana que vem. É o nosso telespectador, segunda-feira tem mais 5 dias, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de informação para você, não perca. Bom final de semana, até segunda-feira.